Olá, amigo concurseiro. Nós somos do Imersão AFT e eu estou aqui com meus amigos Eduardo, Thiago, Rubens e nós vamos apresentar aqui um pouquinho para você que está interessado em fazer o concurso para auditor fiscal do trabalho. Você que deve estar vendo esse vídeo sabe que há poucos dias, aí em junho, apareceu a notícia divulgada para 900 vagas para auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Nós todos aqui somos auditores fiscais do trabalho, já passamos por isso que você está passando, e a ideia nesse bate-papo é mostrar um pouquinho para você que está em dúvida sobre a carreira, sobre o seu caminho a seguir, e a ideia é sempre mostrar que isso é possível, que é um sonho que todos podem alcançar. Então, meu nome é Cassiano, faço aqui parte do grupo, e eu vou inicialmente apresentar os meus amigos. Começo aqui pelo colega Thiago, né? O Thiago pode se apresentar para a equipe aí. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com os meus amigos, colegas, para contar um pouco da nossa carreira como auditor fiscal do trabalho, quais são os desafios, quais são as vantagens, as desvantagens, enfim. Contar para vocês um pouco, né, estabelecer um panorama de como é o nosso dia a dia enquanto auditor fiscal do trabalho. Eu ingressei na carreira lá em 2007, tenho aí 15 anos na carreira, e a cada dia é uma nova história, um novo desafio, e estaremos contando um pouquinho para vocês nesses próximos momentos como a gente trabalha nessa importante carreira do Estado. Tiago, você entrou onde no Ministério do Trabalho? Todos somos aqui de Curitiba, né? Somos auditores fiscais, colegas aqui na Superintendência do Paraná, mas cada um aqui tem uma história diferente, né? Eu, por exemplo, comecei em Rondônia, passei por Presidente Prudente, no interior de São Paulo, passei por Cascavel, aqui no interior do Paraná, e eu sei que cada um de vocês tem uma história diferente. Qual que é a sua história? Como é que você passou no concurso? Como é que você ingressou na carreira? Eu sou formado em engenharia civil, né, tenho uma formação de engenheiro civil, trabalhei na iniciativa privada como engenheiro civil durante 10 anos. Tá? E lá, naquele momento, início de carreira, a gente sempre acha que trabalha muito e ganha pouco, né? E nessa busca por recolocação, lá no começo dos anos 2000, como que a gente buscava essa recolocação? A gente pegava um jornal de grande circulação da cidade, pegava lá os classificados de empregos, e ali a gente fazia a nossa procura, né? Puxa, vou tentar me recolocar profissionalmente, porque a minha situação atual, né, não estava ok, né? Nessa busca, eu reparei que, trazendo para valores de hoje, por exemplo, eu ganhava 5 e estava tentando me recolocar numa função que ganhasse 8, 10 mil reais na época. E em determinado momento, me deparei com um anúncio de uma propaganda de um concurso, de um curso preparatório, e visualizei que aquele anúncio trazia uma oportunidade gigantesca, né? Pagaria 3 vezes o que eu estava procurando na época, né? E aquilo me despertou, me chamou a atenção, e foi aí que eu comecei a buscar, comecei a estudar para tentar ingressar na carreira de auditor fiscal do trabalho. Isso foi lá em 2007. E é interessante como a nossa carreira profissional ela sofre mudanças repentinas, né? Eu fui nomeado em novembro de 2007, então até então trabalhava como engenheiro, e 3 meses depois fui nomeado para a Bahia, né? E já de início, já num primeiro momento, trabalhei no Carnaval da Bahia, né? No Carnaval de Salvador, como auditor fiscal do trabalho. Então foi uma mudança radical, foi uma experiência de vida tremenda esse momento que passei, esses 3 anos que passei na Bahia, né? Ficaria lá, adorei a cidade, adorei a região, né? A Bahia nos oferece uma gama enorme de diversidade cultural, mas por uma questão pessoal, minha esposa acabou sendo nomeada num concurso aqui em Curitiba, iniciei um processo de tentar, né, ser removido para mais próximo aqui de Curitiba, né? Então, nesse percurso, fui trabalhar no interior de São Paulo, trabalhei na gerência regional de Ponta Grossa, né? E desde 2013, já há 10 anos, estou aqui em Curitiba, né? Então, toda essa minha caminhada, desde o momento que eu fui nomeado até chegar no meu destino pretendido, foram 5, 6 anos. Então, assim, por mais que num primeiro momento a gente passe numa localidade um pouco distante daquela nossa pretendida, a gente pode ter essa ideia de que no curto, médio prazo, fatalmente estaremos na localidade desejada. Eduardo, conte um pouquinho para nós também qual que é a sua história, como é que você entrou na carreira e por onde você passou até chegar aqui a ser auditor fiscal do trabalho aqui em Curitiba. A minha história é um pouquinho diferente, né, da história do Thiago e também da história do Rubens, né, que eu conheço bem, a gente sempre conversa sobre como é que foi o ingresso, né,
no Ministério do Trabalho, na Auditoria Fiscal do Trabalho. A minha foi um pouco mais precoce. Eu estava já na faculdade e já tinha essa ideia de fazer concursos, né? Então, não tinha pretensão de advogar. Eu sou formado em Direito, né, aqui na Universidade Federal do Paraná. E já trabalhava no Banco do Brasil, havia 2 anos, pedi demissão no 5º ano da faculdade. Falei, vou ficar estudando aí para concursos, né? E fui estudando e passando em alguns concursos, até que eu lembro que eu estava estudando na biblioteca ali da universidade. Aí um colega meu que é auditor fiscal da Receita, mas estava fazendo direito, ele já era formado em engenharia no ITA, e aí ele sempre atento, e eu sempre ajudando ele lá na faculdade, enfim, a gente era bem amigo. No que saiu o concurso, ele me ligou e falou, olha, saiu um concurso aqui para auditor fiscal do trabalho. Tem um colega, né, ele falou, tem um amigo meu que formou no ITA e que é auditor fiscal do trabalho e que gosta muito, é uma profissão muito interessante, por que você não começa a estudar? Só que naquela época, do edital até a prova não tinha um período muito grande, né? E nesse edital eram 45 dias. Então, como eu já estava estudando, eu deixei aquelas matérias que eu já estava mais afiado, como direito constitucional, direito administrativo, português, matemática, deixei um pouco de lado nisso e fiz uma verdadeira imersão nas matérias que é para auditoria fiscal. Então, caía muito normas regulamentadoras, direito do trabalho, economia do trabalho, sociologia do trabalho. Então, eu me dediquei bastante a fazer essas matérias ali naqueles 45 dias que eu tinha para estudar. E aí fui, assim, agraciado, consegui lá no 5º ano da faculdade já ser aprovado. O receio daí era que eu não podia ficar de exame final na faculdade, e eu até lá, todos os anos eu tinha ficado de exame final. Então, esse era o problema. Todos os anos eu tinha ficado de exame final e esse ano não podia, porque senão vai que me chamassem em janeiro, e aí com o exame final eu ia estar com problemas, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Eles me chamaram em janeiro. Por sorte, eu não fiquei em exame final e eu consegui conversar com o reitor para colar o grau antes, porque o grau da turma só ia colar em março. E aí eu não ia conseguir assumir o concurso. Então, colei o grau, né, no gabinete do reitor, e aí 17 de janeiro de 2007 eu assumi em Blumenau. Daí fiquei em Blumenau. Então você foi um dos caras mais novos aí do... Na época eu tinha 22 anos, né? Foi o mais novo. E aí, inclusive no curso de formação, aí a gente fez uma festa lá no curso de formação para comemorar os 23 anos. E tinha o sindicato dos auditores fiscais que foi lá, né, para as pessoas se sindicalizarem e tudo mais. E eu falei, pô, legal, a gente vai se sindicalizar, mas vocês não querem já fazer uma festa aí? A gente até vai ter meu aniversário. Pô, os caras, não, vamos fazer a festa. Então foi uma festança dentro do curso de formação, e daí eu completei meus 23 anos e foi inesquecível, assim, né? Então, e mais ou menos esse tempo que o Thiago passou foi o tempo também que eu fiquei em Blumenau, né? Eu entrei lá em 2007 e vim em final de 2012 para Curitiba, né? E desde então tô aqui. Não circulei tanto que nem outros colegas circularam mais aí pelo Brasil. Eu acabei não circulando tanto, ficando mais aí só em Blumenau e Curitiba. Mas depois eu posso falar mais aí. Eu gosto muito de viajar pelo país aí, né? Tanto fazendo combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, que depois a gente vai ter oportunidade de falar mais um pouquinho, né? Agora o Rubens vai falar aí, né? Que eu acho que é o único que faltou, é isso? Isso aí, Rubens, como é que é a tua história aí no Ministério do Trabalho? Como é que você ingressou? Como é que você caiu nesse nosso órgão aí? Com certeza não foi com 23 anos, recém-saído da faculdade, né? É muito interessante a nossa carreira, porque muita gente não cresce sonhando em ser um servidor público. E ao longo da vida, às vezes, isso nos leva a buscar um concurso que nos traz estabilidade, nos traz um bom salário. Então, eu tinha 33 anos, tinha 32, 33 anos, já com 15 anos de iniciativa privada já,
na área de engenharia civil, assim como o Thiago também, sou formado em engenharia civil. Em determinado momento, aquela estabilidade estava incomodando, o salário não era bem aquilo que a gente queria, né? E dentro da empresa que eu trabalhava, né, uma empresa de tecnologia na época, a gente via a cada ano uma reviravolta dentro da empresa, pessoas sendo demitidas, e mesmo com o nosso trabalho valorizado à época, eu tinha esse receio. E aí, que nem o nosso colega aí, o Eduardo, num determinado momento, aqui no centro de Curitiba, eu passei numa banca e vi um anúncio, concurso para auditor fiscal da Receita Federal, não era do trabalho. Porque o concurso da Receita tinha todo ano, era uma coisa periódica. E aí mostrava ali um curso que ofertava apostilas. Eu falei, puxa, eu vou comprar essas apostilas e vou estudar para esse curso e vou passar no primeiro. Né? Aquelas apostilas maravilhosas, vou super passar bem no feitas. primeiro. Né? Eu, como engenheiro, comecei a ver aquelas disciplinas de direito. Puxa vida, aí eu falei assim, não deve ser tão difícil isso. E ao contrário de muita gente que tem facilidade de estudo, que estudou rapidamente, às vezes 8 meses, 9 meses, 10 meses, eu demorei 3 anos e meio para aprender a estudar e aí sim passar no concurso em 2006, o mesmo concurso do Thiago, aliás, o mesmo concurso do Eduardo também. Então, eu diria que eu tenho muito mais erros do que acertos nesse trajeto. Por outro lado, eu aprendi que a persistência te leva, às vezes, muito mais longe do que a inteligência. Então, na época, eu lembro que muita gente falava, né, concurso você estuda até passar, né, e não que você vai passar de primeira. Então, só não passa quem desiste. Então, eu já era casado, tinha um trabalho, já tinha uma filha pequena, e foi muito difícil o estudo naquele período. Estudava à noite, estudava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas aí, errando e aprendendo com os erros, eu pude achar o caminho para aprovação no concurso. Eu passei em Foz do Iguaçu, a minha lotação inicial na época era um concurso regionalizado, os últimos concursos foram nacionais, então eu passei na última vaga, tinha que ser com emoção, né? Além de demorar um pouco mais para passar, eu passei na última vaga em Foz do Iguaçu e fiquei lá lotado por 10 anos. E ao contrário do que muita gente pensa, às vezes você vai para uma lotação talvez um pouco mais distante, você vê muitas oportunidades nessas cidades. E com o passar do tempo você vai vendo que você consegue desenvolver o teu trabalho em outros locais também. O Eduardo falou em viagens que ele fez pelo Brasil hoje. Eu também vou deixar para falar um pouquinho na sequência sobre isso. Mas tem colegas que têm uma lotação e acabam trabalhando em outros setores. Então eu fiquei por 10 anos, uma década, em Foz do Iguaçu, até que eu vim aqui para Curitiba, na capital, e assumi um cargo de chefia e exerci esse cargo por aí 5 anos. E hoje eu exerço uma outra atividade, que é a coordenação do projeto rural, que também acho que dá para falar um pouquinho mais adiante. Mas para mostrar que a minha lotação ainda continua Foz do Iguaçu, isso não há problema nenhum, não causou nenhum estresse, nenhum arrependimento, nenhum trauma. A família também conseguiu absorver muito bem. Afinal de contas, passar nesse concurso é o principal. Né? Se tiver que ficar um tempo longe da sua cidade, da sua família, tem também um preço a ser pago. Né? Tenho certeza que todo mundo que nos ouve aí, que vai fazer a imersão conosco, esse vai ser o menor dos problemas. Então, legal. Do que a gente falou até aqui, né? Então, eu, assim como o Eduardo, sou formado em Direito, né? Bacharel em Direito, e os 2 colegas, né? O Thiago e o Rubens, são engenheiros. Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo agora, né? Pode pensar que eu tenho uma formação aleatória, eu sou formado em letras, eu sou formado em informática, eu sou formado em medicina veterinária. Será que esse pessoal tem chance de fazer esse concurso? O que vocês acham? Assim, seria viável? Cassiano, ao longo do tempo, eu conheci colegas, referências em vários assuntos. Por exemplo, em ergonomia na área de saúde e segurança do trabalho, na construção, e colegas formados em história, em educação física. Eu tenho um colega que eu iniciei a carreira fiscalizando com ele, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, um respeito muito grande por ele, formado em educação física. Até me espantei, né, porque afinal, eu, engenheiro, nós fiscalizávamos obras, e ele, num determinado momento, você é formado em engenharia? Não, sou formado em educação física. Então, o que eu percebo é que tem muitas áreas
que o que leva a cada um a sua excelência no trabalho pós-concurso é a sua habilidade em estudar, em aprender coisas novas. Então, pouco importa o curso superior para fazer para ingressar nessa carreira e em outras também. Não, e o legal é, inclusive, essa multidisciplinaridade que traz essas diferentes, Perfeito. né, formações. A gente vê colegas que fazem um trabalho incrível, que são, por exemplo, psicólogos, que entram e conseguem fazer aí um trabalho muito interessante com esse aspecto de conhecimento, né? Por exemplo, fazendo aí fiscalizações em frigoríficos e tudo mais, né? Tem outros colegas que são formados em medicina. Quando eu passei lá em Blumenau, a colega que foi comigo era formada em medicina. E tem um colega, por exemplo, que é formado em história, né? E que é referência aí em trabalho de interdição de máquinas e Sim. tudo mais. Então, conforme você entra na carreira, a formação que você tem se traz uma bagagem. Mas a partir do momento que você queira diferentes funções, isso é possível. E ter todos esses colegas com diferentes conhecimentos, isso é muito, muito Claro. interessante, né? Eu também estou estudando um pouco também. Eu gosto muito das áreas de biologia, áreas biológicas, então também estou estudando aí ciências biológicas, né? E eu acho que é um campo aí, a auditoria fiscal do trabalho, para todo mundo, né? E, inclusive, aqueles que são formados, por exemplo, na parte de informática, nossa, o campo que há dentro, né, da auditoria fiscal do trabalho demais, né? se aproveita demais. Os colegas que entram e que têm essa formação, né, como nós temos um colega aqui no Paraná, nos ajuda muito para a gente desenvolver sistemas, aperfeiçoar sistemas. Sem dúvida. Então, né, nós temos aí uma gama grande aí de formações e que isso é essencial para a carreira. Eu acho que só complementando, independente da formação, né, quem ingressar na carreira vai ter a chance de escolher se vai continuar aplicando aquilo que se formou, aquela área que se especializou, ou se vai ter a opção também de mudar completamente de áreas, né? Então, é uma carreira que te permite trazer essa bagagem e aplicar, ou não, vou tentar, né, seguir numa outra direção, aprender coisas novas. Eu acho que a carreira, o leque de diversidade da carreira permite isso a todo mundo, independente da formação. Até nisso, eu mesmo agora estou como chefe do setor de segurança e saúde do trabalho. E eu sou formado em Direito, né? Sim. Então, e eu gosto até mais dessa área do que, por exemplo, trabalhar no levantamento do FGTS. Agora tem gente que é médico que gosta de fazer levantamento do FGTS. Então, isso se vai modulando e também se vai variando. Às vezes você quer ficar tanto tempo na segurança, depois você quer ir para o FGTS, você vai. Você quer fazer análise de processo, você vai. Então, ou combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo. Sem dúvida. Então, há uma gama muito grande aí, né, de oportunidades. O Cassiano também já. Agora até estava fazendo também a coordenação do trabalho infantil, que Sim, era eu fiz de algo, tudo, né? né, Sim. diferente. Cassiano, eu lembro que quando eu decidi fazer o concurso, a minha esposa ficou muito brava. No sentido de, puxa, você é engenheiro, você sonhou. Eu decidi ser engenheiro com 11, 12 anos. E era o sonho da minha vida, fazer engenharia. E aí, quando eu decidi fazer o concurso, você vai largar engenharia, uma coisa da tua vida e tal. Entrei na carreira, trabalhei muito com engenharia ainda. Aliás, trabalho muito com engenharia. E aí só corrobora o que foi falado aqui. Se quiser mudar, muda. Se quiser seguir próximo à tua carreira, você segue. As oportunidades são diversas. Sim. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, que falaram anteriormente aí sobre a questão do preparo para ingressar na carreira. O Eduardo falou que foi um fenômeno, 45 dias ali, arregaçou o edital. E o Rubens que patinou a primeira vez, não passou, mas persistiu e na segunda oportunidade conseguiu a aprovação, né? E você, Cassiano, nos conta. Então, a minha história é parecida com a sua. Eu só fui um pouquinho mais velho. Eu entrei com 24 anos aqui no Ministério do Trabalho, né? E eu fazia concursos na área jurídica, eu fiz concurso para MPT, para MP estadual, para MP federal, para judiciário, para tudo que for possível. E eu não sabia o que era o auditor fiscal do trabalho, eu só vi o edital, né? Na época era a ESAF que fez a prova, eu vi o edital, vi o salário, né? O salário deu aquela atraída, né? Todo mundo acho que olha para essa parte do edital.
e fiz a inscrição sem sequer saber, né, o que seria a carreira de auditor fiscal do trabalho e acabei passando ao acaso. Eu assim, sou um caso diferenciado. Não que eu não estivesse estudando, eu estava estudando, porém, não estava estudando focado no concurso de auditor fiscal do trabalho, né? Daí entrei lá em Rondônia, né? Fiquei 4 meses, eu já entrei sabendo que eu ia sair, né? Eu entrei sabendo que ia ter uma remoção logo em seguida, né? Em que chamaram mais auditores fiscais do trabalho, então já tive essa perspectiva de imediato, tanto é que eu não aluguei casa, não fiz nada. Fiquei em hotel esses 4 meses, fiz muito pouca coisa lá e aí segui minha carreira em outros locais. Mas assim, a minha preparação, ela se deveu ao conhecimento jurídico que eu tinha, né? E na época, para minha felicidade, não caía segurança e saúde no trabalho. No meu concurso, eu sou de 2003, né? Vocês são do concurso posterior, né? Só caiu basicamente a legislação e aquelas matérias básicas que acompanham todo e qualquer concurso de nível superior, que são direito constitucional, direito administrativo, português, matemática e por aí vai, né? Então, a minha história foi mais ou menos essa, eu não tive um preparo específico, né? Eu passei mais ou menos ao acaso. Tiago, como é que foi a tua preparação? Como é que você estudou? Chegou a fazer curso na época? Qual que era? Fiz curso. Naquela época, né, início dos anos 2000, a gente não tinha essa possibilidade de cursos online, cursos à distância, né? Então, exigia um certo esforço a mais, uma vez que você tinha que, né, no meu caso, trabalhava o dia inteiro, ainda tinha que se locomover até o local onde eram dadas as aulas, né? Você perdia um tanto de tempo nesse deslocamento, né? A minha preparação se iniciou para o concurso de 2005 para a auditoria fiscal da Receita Federal, né? Foi um concurso grande, salvo engano, eram mil vagas para auditor da Receita, né? Esse concurso ocorreu no final de 2005 e logo em seguida, em fevereiro, março, foi lançado o edital para auditor do trabalho, né? Aí fiz um novo curso, um novo preparatório e acabei passando na prova que foi realizada em junho, né? Então, foquei a princípio num concurso, numa carreira, não deu certo. Em seguida, já tive a oportunidade de estudar e passar no concurso a seguir, né? Então, isso eu acho que é algo que é importante destacar, né? Por mais que a gente esteja nos preparando para uma determinada carreira, às vezes um ajuste ou outro na tua forma de estudo permite que você esteja bem preparado para um concurso que apareça, né, diante de você. Sim. Então, nós do Imersão, a gente se debruçou sobre as últimas provas, os últimos editais dos concursos, né? E a gente viu mais ou menos o que aconteceu nos últimos 4 concursos, que foram em 2003, 2006, 2010 e 2013, né? Rubens, o que você aposta nesse concurso de 2023 em termos de matérias? O que vai cair? O que você acha que é o essencial para quem está pensando em fazer o concurso? Cassiano, eu acho, a gente olhou, a gente estudou as provas. É importante dizer que essa prova acontece 10 anos depois da prova anterior. Muita coisa muda em 10 anos. Inclusive, as bancas que faziam, né, as provas para concursos, como, por exemplo, a ESAF, saiu do circuito no meio do caminho. Então, e se você fizer análise dessas últimas provas, elas são, tirando aquelas matérias que são padrão, né, em todo concurso, para auditor, tanto a auditoria da Receita quanto do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, português, língua estrangeira, ética, né, que a administração pública, essas matérias são padrões, houve bastante diferença de uma prova para outra. Você mesmo falou que na tua prova pouca coisa de saúde, segurança e trabalho. Esse cenário dificilmente vai se repetir agora. A gente pode até afirmar categoricamente que não vai ser esse perfil. Na nossa, muitas questões de saúde, segurança e trabalho, lá em 2006. Então, por que tem essa diferença? É bom destacar. Na época que você fez o concurso, a demanda era uma. Se desejava um perfil de auditor fiscal do trabalho focado naquelas disciplinas. No nosso concurso, era um outro perfil que se desejava. Mas o que o pessoal quer saber é a prova de agora, né? Então, o sentimento que eu tenho e que muitos concordam comigo, muitos colegas concordam comigo, é que necessita-se de uma reposição de auditores na área de saúde e segurança do trabalho. Há uma carência muito grande. Esses 10 anos foram devastadores em termos de aposentadorias na carreira de auditor do trabalho. Então, há um medo muito grande de se perder aqueles colegas mais antigos, com muita experiência, então se deseja agora colocar os colegas para que aprendam com esses colegas mais antigos. Isso falando em saúde, segurança e trabalho. Então, eu apostaria com bastante nível de certeza, bastante questões em saúde e segurança do trabalho,
Direito do trabalho, né, continua sendo uma das principais provas, e eu vou também na linha da última prova nas questões de direitos humanos. É importante a gente analisar cenário político, eu acho que quem está nos assistindo deve entender também essa importância, porque a prova vai ser feita nesse governo. Então, a cada governo existe uma política pública, né? Então, a gente tem que olhar quais são as políticas desse governo. Então, olhar para a prova e tentar imaginar dentro do mundo de trabalho aquilo que se deseja em termos de políticas públicas. Por isso que eu acho que a disciplina de direitos humanos ainda vem com algum peso. Eu já ouvi pessoas falando, colegas falando que não acreditam em sociologia do trabalho. Eu ainda acredito, por isso que nós apostamos na imersão nessa área trabalhista, incluindo sociologia do trabalho. E economia do trabalho, com certeza, ainda vai permear a nossa prova. Então, essas disciplinas do trabalho que eu destacaria, e é isso que nós estamos fazendo aqui, apresentando para quem nos ouve e propondo essa imersão para eles. Só complementando o que o Rubens falou, é importante a gente lembrar que a maioria dos engenheiros atuais do quadro do Ministério do Trabalho são colegas que entraram, né, há mais tempo, né? Então, consequentemente, são os que estão se aposentando ou vão se aposentar rápido, né, em curto prazo. Então, por isso, a gente imagina que haja uma reposição do quadro em concurseiros, né, digamos assim, focados, né, com essa especialidade em saúde e segurança do trabalho, né? Além disso, o órgão ele faz um planejamento, né, a cada ano, no qual ele estabelece que pelo menos 40% de todo o corpo técnico de auditores foquem exclusivamente em saúde e segurança. Bem lembrado. Né? Então, como esse percentual está baixo atualmente, a gente imagina que as questões de saúde e segurança venham com um peso relativamente alto. Né? Até complementando, essa questão do que vai cair, tem aquelas questões, né, que são das matérias básicas, tradicionais, que normalmente as pessoas já estão estudando, né, quando já está em uma linha de estudo para concursos, que é lá a matéria de direito constitucional, que é português, que é raciocínio lógico, enfim, essas matérias mais, que eu vou dizer, básicas, né? Agora, aquelas matérias mais específicas, com certeza absoluta vai cair direito do trabalho, né? Não tem como fugir disso, é um concurso que envolve direito do trabalho, é o auditor fiscal do trabalho. Tende a cair essa questão de direitos humanos que estejam relacionados ao mundo do trabalho, porque isso é a prática, como a gente vê no nosso dia a dia, né? Trabalho infantil, né? Trabalho escravo, então tem muita relação com isso. Sociologia e economia do trabalho, eu vou até nessa linha de que, como esse concurso vai ser feito aí nesse governo, eu acho que é muito pouco provável que não caia. Então, acredito que caia. E corroborando com o que os colegas estão falando, segurança e medicina do trabalho são matérias que vão cair, porque a gente precisa repor aí o quadro de auditores fiscais do trabalho, principalmente aqueles com conhecimento em segurança e medicina do trabalho. Então, só uma observação, né, que é importante aí para quem está nos assistindo e nos escutando, é que antigamente havia uma separação. Havia a parte que era de engenheiros e médicos do trabalho, que faziam as fiscalizações, e aqueles que eram os fiscais do trabalho. Então, havia aí como se fosse duas carreiras. Isso foi unificado. E o nosso concurso, o de 2006, foi o primeiro concurso já unificado, que caiu de tudo. Então, caiu desde direito constitucional, direito do trabalho, assim como caiu medicina e segurança do trabalho, né? Então, a saúde e a segurança do trabalho, ela já foi muito presente no nosso concurso. E em todos os concursos, isso tem se repetido. Então, o que deve vir aí de matérias específicas, não acredito que fuja muito disso, né? E essa questão que a gente está falando de preparação, contar um pouquinho, assim, que quando eu fui, né, vi o edital, e também eu não conhecia a carreira auditor fiscal do trabalho antes de sair o edital,
E aí eu fui olhar lá o que é segurança e medicina do trabalho, né? Eu estava fazendo faculdade de Direito, não fazia muita ideia disso. E aí eu falei, onde que eu vou achar material, onde que eu vou estudar? Me matriculei até em um cursinho para fazer à noite, mas era muito ruim. Era muito ruim. E aí, assim, eu já lendo as NRs, estudando e fazendo exercício, eu já sabia mais que os professores que estavam lá, né? Então, eu acabei meio que desistindo, né? Tinha pago, fui para algumas aulas, mas já não estava indo muito para as aulas, porque a qualidade do curso não era boa. E aí eu fui e fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? E tinha vários colegas aí de turma que estavam estudando também. E aí tivemos a ideia de conversar com o professor de medicina legal, se ele não poderia dar aulas pra gente no sábado. E ele, muito gente fina, né? Deu aula pra garotada no sábado sobre medicina, né? Na época, medicina e agora saúde do trabalho e segurança do trabalho. Então, acabou nos ajudando muito aí para entender os conceitos e tudo mais. Então, agradecer ao professor de medicina legal, que eu não lembro o nome, pela ajuda. Agora, algo que é bem importante de falar é que quando a gente fala de normas regulamentadoras, que é grande parte do conteúdo de saúde e segurança do trabalho, todas elas mudaram de 2019 para cá. Então, quem vinha estudando direito constitucional, direito do trabalho, atualiza com as mudanças de leis pontuais, né, e faz essa revisão. Saúde e segurança do trabalho, através das normas regulamentadoras, Cassiano, tiveram uma revisão geral. A NR1 mudou completamente, foi revogada a NR1 anterior. A NR18 da Construção Civil, que eu participei da revisão, participei da revisão de outras normas também. Então é importante destacar para quem está nos ouvindo que todo o material de norma regulamentadora de 3 anos para trás tem que ser praticamente desconsiderada. Então, quem vai ministrar essas aulas hoje tem que estar atento ao que mudou, né? E como isso é o nosso métier diário, né? Eu que trabalhei muito mais com segurança e saúde do que com legislação, né? E preciso estar atualizado com relação às normas regulamentadoras, vocês também, mas quem trabalha mais com saúde e segurança, como por exemplo o Tiago, e eu e o Tiago, a gente tem que estar antenado com todas as mudanças, né? E isso a gente vai poder oferecer para quem ingressar nessa imersão conosco. Então é importante fazer esse destaque com relação às NRs, né? Sem dúvida. E complementando, é muito importante quem estiver buscando material em internet, em outros meios, ter essa atenção, né? Aqui você vai ter a tranquilidade, a certeza que o material vai estar sempre atualizado, as questões resolvidas vão estar sempre adequadas com o conteúdo atualizado, né? A gente tem visto que tem muita questão, muito material disponível na internet que está desatualizado, né? Isso pode levar a um caminho perigoso para quem está estudando, né? Então, essa tranquilidade a gente pode oferecer. Todo o material que a gente proporcionar, todas as questões resolvidas, todas as dúvidas a serem sanadas, a gente pode passar com relativa tranquilidade para vocês que vai estar com o material 100% atualizado. Nós estamos falando de uma carreira que não tem concurso há 10 anos, né? Isso. Desde 2013 não há concurso, e o que a gente vê muito no mercado, né, é muitos cursos já voltados a esse novo concurso que vai acontecer, porque o número de vagas é impactante, né? 900 vagas é maior do que a soma de todos os 4 concursos anteriores, né? Mas você que está pensando em se decidir em qual curso fazer, em qual curso adquirir, é importante verificar quem fez esse material e com que objetivo, né? Porque uma proposta de imersão na nossa carreira talvez seja algo que poucos estejam oferecendo no mercado. E isso é um diferencial que a gente pode propor a todos. E uma outra observação que eu gostaria de fazer, né, o Rubens que levantou a questão dos direitos humanos, né? A gente viu recentemente um anúncio numa entrevista do ministro do Trabalho dizendo que esse concurso ele vai ter cotas específicas em números maiores do que a lei prevê. Então, a cota de deficientes e de afrodescendentes que têm percentuais mínimos definidos em lei serão maiores do que o mínimo previsto em lei, inclusive a previsão para cotas de outras naturezas, né, para indígenas e também para transexuais. Então, isso que parece um detalhe, né, algo que parece nas entrelinhas, já é um indicativo do que pode vir nesse concurso, né? Então, se há uma diretriz, há uma notícia do ministro do Trabalho tendo preocupação com uma questão como essa, social, racial, enfim, é óbvio que a prova não vai deixar de refletir isso que o governo central, você concordando ou discordando,
pensa, né? Então, essa questão, o amigo concurseiro deve estar sempre bem atento com relação a isso. Agora, falando um pouquinho mais da carreira, né? Uma pessoa que já chegou a ouvir a nossa conversa já mais ou menos entendeu, né, que é um concurso que abre possibilidade para todo mundo, independentemente da formação, desde que tenha lá o nível superior em qualquer área, né? A gente viu que o tempo de estudo, ele não é um fator tão determinante assim. Você, com método, você consegue se preparar em alguns meses para a prova, se você tiver uma boa base, enfim, a gente consegue suprir isso de alguma maneira, mas a pessoa talvez esteja em dúvida se a carreira de auditor fiscal do trabalho é para ela ou não. Então, acho que nesse momento seria interessante a gente conhecer o que cada um faz, o que cada um fez ao longo da carreira, né? A gente, ao longo da conversa, mencionamos expressões como trabalho infantil, trabalho escravo, fiscalização rural, né? E o que você faz, Eduardo, atualmente? O que você já fez na carreira? O que você pode passar a alguém que conhece nada ou muito pouco sobre a auditoria fiscal do trabalho? Eu já fiz de tudo, né? A verdade é que eu aí, quando entrei na carreira, também tava ali topando tudo e fazendo tudo que aparecia, e ainda mais assim, quando você vai para uma cidade, às vezes um pouco menor, como o caso de Blumenau, e que tem muitas indústrias, né? Tem uma variedade grande de atividades econômicas, você acaba vendo de tudo, né? E aí fiscalizava sempre construção civil, né? Fiscalizava a parte de rural, então ia verificar, né, a questão dos registros, a questão de segurança e medicina do trabalho também no rural. Trabalho infantil, inserção de aprendizes, né? Inserção aí de pessoas, né, com PCD. Então, a gente acaba fazendo de tudo, né? Fiz levantamentos de débito, e aí era o fiscal topa tudo, né? Que vai fazendo, daí eu faria, quando tinha lá do Grupo Móvel do Combate ao Trabalho Escravo, acabei participando, inclusive, contar essa história é interessante. Logo que eu assumi na carreira, eu estava, né, tinha já ali ido para o Ministério pela parte da manhã e na hora do almoço fui almoçar com um colega. Estávamos lá almoçando, liga o chefe. Ó, chegou aqui uma denúncia, aqui, um pedido de fiscalização aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que provavelmente de trabalho escravo. Tá. Falei, bom, vamos lá, né, na secretaria conversar para ver o que é. Chegando lá, era um trabalhador que havia sido aliciado, digamos assim, para trabalhar ali na região agrícola de Blumenau. E aí esse trabalhador chegando no local, junto com outros trabalhadores, não se sentiu à vontade de ficar ali, era um trabalho muito duro, e resolveu ir embora daquela fazenda. Quando estava indo embora da fazenda, aí ele teve que sair meio fugido, porque ele teoricamente já tinha uma dívida, né? O gato, né? Como a gente chama, essas pessoas que aliciam os trabalhadores. Falaram que ele tinha uma dívida a ser paga, que era a passagem que ele tinha chego até lá, comida, enfim, tudo isso. E aí ele conseguiu escapar ali daquela fazenda e foi andando. Andando. Até que chegou numa borracharia. Daí chegou numa borracharia e perguntou se não tinha como trabalhar ali, alguma coisa. E nisso estavam lá esse pessoal da Secretaria do Meio Ambiente de Blumenau que tinha estourado o pneu do Fusca delas, né? E aí escutaram aquela história, acharam aquilo um absurdo. E colocaram ele no carro e levaram lá até a prefeitura e ligaram para o Ministério do Trabalho para a gente ver, né, saber se era um caso de a gente ir lá fiscalizar e tudo mais. Então a gente colocou esse rapaz aí no carro, fomos lá junto com a secretaria lá da cidade de Blumenau. Aí chegamos na fazenda e constatamos que realmente havia um problema. Nisso, a gente já viu que era um problema grande, contatamos Brasília e chamamos o Grupo Móvel. E aí a gente compôs, né, junto com o Grupo Móvel,
a operação aí nessa fazenda. Só que essa empresa, né, que era dona da fazenda, tinha terceirizado, e era a empresa aí de uma das pessoas mais importantes da República naquela época, né? E eu tinha 3 meses de auditor fiscal do trabalho, né? Então, acabamos fazendo o resgate, deu tudo certo. E é interessante que quando eu assumi ali, a gente tinha um problema bastante grave de recursos, né, no próprio ministério, a gente não tinha muitos computadores, notebooks e tudo mais. E com aquela operação, aí o Ministério Público do Trabalho, que é um parceiro, né, isso é importante até dizer, que o Ministério Público do Trabalho, ele é um parceiro da Auditoria Fiscal do Trabalho. E aí o Ministério Público do Trabalho acabou fazendo um TAC com essa empresa, com essa grande empresa que tinha terceirizado esses trabalhadores e tinha sido constatado trabalho escravo. E aí, para equipar a fiscalização, para a gente poder dar continuidade nessas ações de combate ao trabalho escravo. Então, ali, logo que eu cheguei, já caí de paraquedas em um caso. E aí, isso daí tomou uma repercussão internacional, né? Por causa que era uma empresa muito grande aí. Então, para a gente ver que a carreira acaba trazendo várias questões, né? E aí, depois disso, eu vim para Curitiba, assumi diferentes chefias, depois voltei para a rua, depois fui um pouco, por um tempo, analista de processo, que você analisa os processos, né, dos outros colegas para verificar os autos de infração, se estão legais, se não estão. Então, é um serviço muito mais administrativo, interno, para quem tem esse perfil. É ótimo, não é tanto o meu perfil, então por isso que eu não fiquei tanto, fiquei um pouquinho mais de 1 ano, e aí resolvi voltar para a rua, digamos, para fiscalizar. Fiquei aí um bom tempo como coordenador do combate ao trabalho infantil aqui no Paraná. É um tema que eu gosto bastante. E recentemente eu estava então coordenando o Grupo Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que a gente implementou, e fez aí algumas ações bem interessantes e estamos fazendo aí. Só que nesse momento também fui chamado aí para ser chefe no Ministério novamente e resolvi dar minha colaboração, minha ajuda, ainda mais nesse momento aí que vão entrar muitos novos colegas, então é interessante que o nosso ministério esteja bem estruturado e que a gente possa recepcionar esses novos colegas aí, dar um curso de formação adequado. Então, acabei assumindo esse compromisso aí também de assumir a chefia, e aí o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Infantil a gente vai passar o bastão. Tiago, o que você faz, o que você já fez aí no Ministério do Trabalho nesses vários anos que você já está aqui na carreira? Nesses 15 anos. Bom, assim como o Eduardo, essa diversidade da carreira nos permite atuar em vários setores, né? Se o teu perfil é de trabalho mais interno, em sistemas, ou se o teu perfil é interno, analisando o processo, né? Isso a carreira te permite, né? Eu já passei por esse tipo de trabalho. Já, por outro lado, se o seu perfil é mais externo, a carreira te proporciona você participar de ações na construção civil, de ações em trabalho portuário, fiscalizar portos, navios, né? A carreira te proporciona uma semana estar num ambiente totalmente urbano, fiscalizando uma indústria, né? Seja de uma serraria, uma metalúrgica, e na semana seguinte estar num ambiente rural, verificando a situação dos trabalhadores rurais, enfim. A gente já passou por todos esses, né, esses nichos dentro da carreira, e com o passar do tempo você vai se identificando com um ou outro setor, né? E daí, com essa identificação, você vai, né, se especializando naquilo. Então, atualmente, desde 2018, aqui no estado do Paraná, eu ocupo a coordenação de alguns dos projetos de saúde e segurança do trabalho, né? E, enquanto coordenador, a gente participa do planejamento de quais ações serão executadas no ano seguinte, qual atividade econômica será o foco, né, da equipe de trabalho da auditoria fiscal especializada em saúde e segurança, né? E também participa dessas ações, né? Atualmente a gente desenvolve um trabalho grande em serrarias, que é um setor que historicamente no nosso estado apresenta um alto índice de acidentalidade. Participamos também de fiscalizações em trabalho rural, né? Então, acho que o recado que fica é assim: a carreira te permite escolher dentre diversos setores, né? Você fatalmente encontrará um setor que te agradará. Você não vai ter um trabalho que você ache chato, maçante, porque o leque de opções sempre vai ser
muito grande. E a hora que ficar chato e maçante, né, Tiago, pode trocar de setor. Pode Né? trocar. Ó, puxa, eu tô aqui, tô gostando. Passou um tempo, pô, já tô meio enjoado aqui, né, já não é tão legal para mim. Tem diversos outros caminhos a serem tomados dentro da carreira. Isso mesmo. Rubens, e você? O que você fez? O que você faz atualmente no Ministério? Puxa, Cassiano, você quando perguntou para o Rainer ali, eu já comecei a anotar na folhinha aqui e ficou grande aqui a lista. Eu já fiz muita coisa na carreira. Eu sou um pouco hiperativo, os colegas identificam isso em mim, minha família identifica isso em mim, essa hiperatividade. Então, eu sou daquele que busca o trabalho, né? Eu não fujo do trabalho. E essa de buscar o trabalho, eu já conheci praticamente o Brasil inteiro viajando, fazendo coisas pela carreira. Trabalhei muito na construção, iniciei trabalhando na construção, porque minha formação é da engenharia civil, então é onde eu fiquei mais confortável, digamos assim, para começar a carreira. Mas aí fiscalizei muita área de saúde, muitos frigoríficos, a questão da informalidade. Eu estava em Foz do Iguaçu e teve lá o X Games. Olha que coisa bacana, que oportunidade, né? Poder entrar num evento de grande porte e verificar registro dos trabalhadores, as condições de saúde e segurança desses trabalhadores, ver pagamento de salário, fundo de garantia recolhido, num grande evento. E não vendo na TV, né? Você lá participando da fiscalização e ajudando esses trabalhadores. Eu participei também na área de construção civil, grandes obras. Recentemente, a segunda ponte Brasil-Paraguai, estivemos lá fiscalizando, o Tiago junto. Grupos móveis, existem grupos móveis dentro da inspeção do trabalho. Então, existe um grupo móvel de combate ao trabalho escravo, foi falado aqui. Né? Participei também no Tocantins, no norte do país. Na época da Copa do Mundo, na época da Olimpíada, um grupo móvel de fiscalização de grandes obras. Vila Olímpica, estádios, aeroportos. Hoje tem um grupo móvel da área de transporte, é uma oportunidade para quem também deseja. E aí, algumas coisas burocráticas também. Também fui chefe por um tempo, embora isso me incomodava um pouco, porque ficar na mesa não é muito o meu perfil. Então, mesmo sendo chefe, eu fazia outras coisas. Eu participei de revisão de normas. Veja, você pode participar de revisão de normas, porque quem fazem as normas regulamentadoras são auditores também, participam da construção dessas normas. Participei também como formador da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Então, aqueles colegas que têm uma expertise em algum tema precisam passar essa informação para outros colegas. Então, tem a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho que arregimenta auditores que tenham conhecimento para passar esse conhecimento para outros auditores. E também para a sociedade, através da escola do YouTube, né, existem aí vídeos informando a sociedade. Não, e só complementar, Claro. essa questão da Escola Nacional aí do Trabalho é algo relativamente recente e que está sendo cada vez mais aperfeiçoada. E é muito legal ir para a carreira, né? Então, quem ingressar também vai ter aí um canal bem interessante para já aprender muita coisa da carreira, né, através da Escola Nacional e da Inspeção do Trabalho. E você veja que tem lá o canal no YouTube, na escola, e quem faz a gestão disso são colegas auditores fiscais de trabalho, ou seja, eles estão envolvidos nas mídias sociais, estão envolvidos nessa área aí das redes sociais. Então, Cassiano, tem para todos os gostos. Até para você ir experimentando, né? Degustando as atividades ao longo da carreira, que com certeza é a melhor carreira do Poder Executivo, com toda certeza. Eu já quase me arrependi da pergunta. Acho que devia perguntar o que vocês não fazem ou não fizeram dentro do Ministério do Trabalho, porque vocês fizeram E você, de quase Cassiano? tudo. Também. Atualmente eu sou chefe aqui da fiscalização aqui no Paraná, mas eu também, como vocês, já passei por tudo. Eu fui analista de processo, que é uma função mais burocrática, já fiscalizei qualquer tipo de setor que vocês possam imaginar. Funerária, já fui. Motel, já fui. Qualquer estabelecimento econômico que vocês imaginarem, qualquer KNAI, eu estive presente, né? Recentemente eu estava na informalidade, no combate à informalidade, e era uma rotina que mudava não semanalmente, como o Thiago pontuou, era diariamente. Então, diariamente tinha lá 5, 6 empresas para fiscalizar, e de manhã era uma funerária, uma padaria, um açougue, à tarde era uma serraria, uma obra... Um time de futebol. Qualquer coisa. Realmente não tem rotina, né? A rotina do AFT eu acho que é não ter rotina. E quem está nos ouvindo agora já pode estar se interessando realmente para a carreira, mas vocês já mencionaram aqui em alguns momentos a questão do trabalho escravo, e uma questão que pode passar na mente do concurseiro é a questão do risco, né, da segurança, porque todo mundo quer
ver lá o salário, mas também não quer morrer, não quer ter um acidente aí que possa ceifar a sua vida. Vocês consideram a nossa profissão arriscada, Eduardo? O que você entende como riscos inerentes à profissão? O que você poderia dizer para quem não conhece carreira? Olha, tenho certeza aí que quem está nos vendo tem essa preocupação, e é uma preocupação que nós temos que ter, mas saber que, tomando as precauções que estão aí ao nosso alcance, ele é um risco baixo, né? Nós, quando vamos aí fiscalizar, e cada vez mais, né, temos aí contado com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, eventualmente da Polícia Militar, né? Mas isso não foi sempre bem assim. Agora eu acho que ele está muito mais seguro, né? Quando eu ingressei, por exemplo, na inspeção, eu fazia muita inspeção sozinho e muitas vezes sem acompanhamento policial. Eu acho que a carreira melhorou muito quanto a isso. Hoje a gente tem protocolos de segurança muito melhores, né? Temos aí também uma estrutura um pouco melhor, e também com essa questão dos fluxos. Então, os fluxos de solicitação de acompanhamento pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, são muito mais facilitados daqueles de quando eu ingressei na carreira. Então, a gente tem esse respaldo. Também, hoje, a maioria das fiscalizações acabam sendo feitas em duplas, né? Já não é mais o padrão ser a fiscalização sozinho. Quando eu ingressei na carreira, a maioria das vezes eu ia sozinho fazer as fiscalizações. Hoje em dia, a maioria das vezes é em dupla, e em boa parte delas, principalmente se o auditor solicitar. Se o auditor solicitar para qualquer tipo de fiscalização, ele pode ir com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Claro que isso vai também do auditor fiscal e do tipo de fiscalização. Eu acho que é importante destacar que o auditor fiscal do trabalho é uma autoridade trabalhista com livre acesso a onde há trabalhadores, em qualquer horário do dia ou da noite, em qualquer estabelecimento. Junto a isso, vem uma remuneração compatível com a sua função, assim como um juiz de direito, um promotor de justiça. Então, carreiras como essas, claro que tem seu nível de risco, mas assim como também tem seus protocolos de segurança, seus apoios. Então, podem ficar totalmente despreocupados com relação a isso, que esse trabalho não viria acompanhado de uma displicência na área de segurança. Como o Eduardo falou, isso evoluiu muito ao longo do tempo, né? E com as redes sociais, isso se expande o conhecimento para todos, e todo mundo passa a conhecer também muito mais a nossa carreira. Então, acompanhado da nossa remuneração, que é muito boa, vem também algumas responsabilidades que a gente tem que ter em relação ao nosso trabalho. Eu acho que, só complementando, os riscos a gente minimiza com um bom planejamento, né? Então, os novos colegas que ingressarem na carreira podem ter certeza que sempre haverá pessoas, colegas, imbuídos da função de planejar bem uma ação fiscal, né? E isso considera todo o envolvimento, né, a participação seja de parceiros como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né, com essa preocupação de que o auditor vá até o local e faça o seu trabalho de uma maneira tranquila e segura, sem se preocupar com essas questões de segurança pessoal. E uma preocupação, acho, de quem se inscreve num concurso público federal é sempre sobre o local onde vai morar, né? O local da lotação inicial e, eventualmente, o processo de remoção até chegar na cidade desejada, né? O Thiago, assim como eu, passou por várias lotações, né? Passou por 3 estados diferentes. E vocês acham que nesse concurso, com 900 vagas, vai ter dificuldade para a pessoa já conseguir ficar perto de casa, ou vai ter que passar muito tempo fora de casa? Como é que é o processo de remoção? O que vocês avaliam? Rubens, qual que é a tua impressão? Bom, antes de ofertar as 900 vagas para quem vai fazer o concurso, essas vagas são ofertadas internamente. Os auditores hoje que querem fazer uma remoção, vão poder fazer isso agora, antes de ofertar as vagas no edital para todo mundo que for fazer o concurso. Então, essas vagas vão ser preenchidas internamente, mas veja, Cassiano, são 900 vagas.
né? Então, Quantos somos hoje no Brasil, Rubens? nós somos em torno de 1.800 aí auditores fiscais do trabalho, ou seja, vai ter 50% a mais de auditores, e lembrando que existe uma lei prevendo 25% a mais. Então, nos concursos anteriores, por exemplo, Cassiano, era muito difícil o auditor com 100 vagas, 200 vagas, conseguir uma vaga em Florianópolis, no Paraná, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, só para pegar, né, a região sudeste para baixo. Com certeza, eu diria para você que haverá vagas na região sul, na região sudeste, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, nas capitais do Nordeste, mesmo após o concurso de remoção. Porque, como a gente está falando de um concurso de mais de 10 anos, muitos colegas lá atrás que até passaram numa região que ele não desejava, já se estabeleceu, já namorou, já casou, já criou uma família. Eu mesmo conheço colegas que não têm mais o interesse de se deslocar. Então, além da oportunidade de muitas vagas, ou seja, da média cair para que seja aprovado, a possibilidade de estar muito próximo da sua casa, eu acho que vai ser bastante grande. E uma questão que ao longo da vida eu já ouvi várias vezes de pessoas me perguntando sobre remoção, né? É a preocupação da remoção de ofício. Mas você é obrigado a se mudar, né? E é importante dizer que o Ministério não faz isso, né? Nas mudanças que nós tivemos, nós sempre mudamos porque quisemos nos aproximar de casa. Então ninguém está no local X, vai para o local Y porque o Ministério está impondo. Existe até uma possibilidade legal, mas isso na prática não acontece com ninguém que a gente tenha conhecimento, né? Isso depende muito de carreira, né? Tem carreiras que utilizam, carreiras policiais às vezes utilizam a remoção de ofício, mas como você disse, Cassiano, na nossa carreira, no nosso órgão, isso não ocorre. Eu nunca ouvi falar de ter ocorrido algum caso nesses 17 anos. Nunca ouvi falar. E mesmo que a pessoa passe num local distante, é uma oportunidade de conhecer uma nova cultura, né? De conhecer um novo estado e ter a certeza que em breve, num curto, médio prazo, ela terá a possibilidade de retornar cada vez mais ao seu local de origem, né? Que pode ser que ela se acostume a morar longe, uma outra cidade, né? Um outro local, enfim. E quem passar nas primeiras 900 vagas, vai passar pelo que o Cassiano já disse aqui. Ou seja, passou entre os 900 primeiros, havendo um chamamento de mais 25%, esses 900 já passarão por um concurso de remoção. Então, vamos dar um exemplo. O colega, nosso futuro colega que passou lá e foi de São Paulo e ele acabou caindo lá em Rondônia, por exemplo. Daí o governo chama mais 25%. Ele já entra num concurso de remoção imediatamente para ir mais próximo da sua casa. Foi acontecer comigo, nem esquentei o lugar lá em Rondônia, já sabia que em 4 meses estaria de volta e foi o que aconteceu. Então, realmente essa questão de lotação às vezes preocupa muito o concurseiro, mas eu compartilho da opinião dos colegas que isso não é um fator determinante. Qualquer lugar do Brasil tem coisas boas para a gente extrair, né? Eu acho que ninguém de nós se arrepende de ter passado pelos lugares onde passou. E aquela coisa aí com o espírito aberto e aproveitar esse período, seja curto ou mais longo, da melhor maneira possível. Acho que de maneira nenhuma isso é um impeditivo para alguém descartar a carreira, seja de auditor fiscal do trabalho ou qualquer outra, né, da esfera federal. E tem, assim, às vezes algumas carreiras que a gente vê que são carreiras muito boas, mas muitas vezes que demoram muitos anos para conseguir uma lotação um pouco mais próxima, né, de onde a pessoa deseja. E a nossa carreira, essa é uma parte positiva, né? Que nós acabamos conseguindo fazer essas remoções em tempo não tão longo. Inclusive o meu concurso. No meu concurso, eu entrei em janeiro e vocês entraram numa segunda leva. Chamaram o dobro de vagas, né? A gente era um concurso para 200, chamaram 400. E aí, quando chamaram esses outros 200, abriu o concurso de remoção. Mas aí eu já estava ali adaptado a Blumenau, não achei por bem trocar naquele momento por alguma outra cidade, que eu poderia até ir para Joinville ou alguma outra cidade, e acabei ficando em Blumenau mesmo, né? E aí, depois de 5 anos, que daí eu acabei entrando no próximo concurso de remoção para ir para Curitiba, né? Isso que você falou é importante, Eduardo. Eu falei em 25% a mais de vagas, que é o que a lei prevê. Mas isso não impede o governo de chamar mais 900, se quiser. Né? Porque daí basta um decreto presidencial para isso, mas aconteceu no nosso concurso, aconteceu no concurso seguinte, e por que não pode acontecer agora? Então, além das 900, além dos 25%, por que não completar as vagas disponíveis de auditores fiscais de trabalho? Eu não vejo uma possibilidade tão distante disso acontecer, não.
Sim, porque tá em aberto as vagas de concursos, né? São Tem- cargos já criados, já né? cargos já criados. Estão sem preenchimento. Sem né? preenchimento. Então, é possível aí que esse concurso passe aí dos 1.500 auditores. Não dá né, para que é- perder a oportunidade. Né? Não, eu, né, quando eu lembro no meu concurso que eram 200 200 vagas, vagas. agora pensando em um concurso de 900. Não, o último foram 100 vagas, né? Não, o último foram 100 vagas, Agora né? nós estamos falando de 900. Né? Sim. Então é um grande concurso. É o concurso da década, né? Que os concurseiros falando que é o concurso da década. Se o concurseiro não fizer esse, não vai fazer mais nenhum. Esse é o momento, pô. E, Thiago, vamos falar agora um pouquinho das vantagens da carreira, né? O que você pode dizer em termos de remuneração? Porque esse a gente sabe, vamos falar a verdade, é o principal foco da pessoa quando vê um edital de concurso público, é ver aquela partezinha que normalmente vem em negrito, né? Dizendo lá o valor, na casa dos centavos lá, que a pessoa vai ganhar ao ingressar. O que você pode dizer em termos de financeiros, né? De vantagem financeira que a carreira propõe? Sem dúvida. Eu acho que as vantagens da carreira, lógico, o primeiro ponto que chama a atenção de todo mundo é saber qual é a remuneração, né? Mas conforme a gente vai falando, não é só isso que chama a atenção, né? Haverá outras vantagens conforme a gente pode explanar a seguir. Mas a gente está falando em grandes números de um salário inicial que gira em torno de R$23 mil mensais, tá? O auditor que entra, ele vai subindo anualmente nível a nível, são 9 níveis da nossa carreira, tá? Até que chega ao teto. O teto da nossa carreira atualmente gira em torno de R$30 mil. Né? Acrescente-se a isso um bônus, né, atualmente em R$3 mil, mas ainda está dentro de um processo de regulamentação, esse valor pode ser aumentado, né? E esse bônus já a partir do segundo ano de carreira, o auditor ele já ganha, salvo engano, 50% a partir do segundo ano, e a partir do terceiro ano ele já faz jus aos 100% desse valor de 3 mil. Então a gente fala de uma carreira que, ao final dela, ela te proporciona um salário de R$33 mil, né? Com a possibilidade de, havendo essa regulamentação do bônus, esse valor ser aumentado. E essa regulamentação do bônus, será que sai, Rubens? Qual que é a perspectiva? Você tem notícia, tem informação? A gente tem informações, né? Vamos entender um pouquinho o bônus, né? O bônus surge, a ideia do bônus surge lá perto de 2016, quando algumas carreiras do topo do executivo, né, conseguiram alguns benefícios. Então, vamos citar, a AGU conseguiu lá honorários de sucumbência. Então, eles ganham um honorário lá que tem muito a ver com a produtividade deles. Então, com esse foco também de ter uma parcela da remuneração variável em função do trabalho, que surge o bônus. Então, o nosso bônus está previsto em lei, assim como o bônus da Receita Federal, né, nossos colegas da Receita Federal. Eles tiveram recentemente a regulamentação, ou seja, já está na lei e agora foi regulamentado a Receita Federal. E o nosso deve vir logo em seguida. Né? Então, a gente tem um bônus hoje em torno de R$3 mil e com possibilidade de crescimento aí, hoje, só para quem nos ouve ter conhecimento, honorários de sucumbência de um advogado-geral da União gira em torno de R$10 mil. Então, quanto mais produzir, mais ganha. Aliás, é isso que o Estado almejava quando da criação do bônus. Não deixar estático o trabalho do servidor público, achar uma forma também de remunerar como trabalho, assim como faz na iniciativa privada. E eu aproveito para dizer mais uma coisa, Cassiano, referente à remuneração. Eu lembro que quando eu estudava para o concurso, lógico, o salário chama atenção e muitos vão atrás do salário, às vezes muito sem saber o que vai fazer. E aqui que a gente está aqui para explicar tudo isso. Eu lembro que quando eu olhei o salário na época, como se fosse o salário de hoje, quando que eu demoraria para ganhar aquele salário na iniciativa privada? Né? Quanto tempo demoraria? E aí eu vi que se eu estudasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda assim era mais fácil do que eu ter que galgar os degraus lá na iniciativa privada para conseguir salário. Chegar a gerente, chegar ao diretor de uma empresa, né? Então, é uma oportunidade de ouro que eu acho que, além do salário, que é o que a gente está falando agora, e tudo que a gente já falou em termos de carreira, é a melhor carreira do mundo. Então, se esforcem, estudem e que vocês vão chegar lá. E só complementando o que o Rubens falou, né, sobre essa questão do bônus da Receita, né, é importante ressaltar que a categoria da Auditoria Fiscal do Trabalho sempre foi historicamente equiparada com a Receita Federal, né? Se vocês observarem, a gente está na mesma lei, a remuneração é rigorosamente a mesma, e se a Receita conseguiu a regulamentação agora, é muito provável que a gente, num curto horizonte, né, já tenha essa regulamentação aí e tenha uma remuneração equivalente à da Receita Federal do Brasil, né?
Tiago? Não, mas eu acho assim, as vantagens da carreira não são só financeiras, né? Sim. Eu acho que é sempre importante lembrar a segurança, a tranquilidade que a carreira nos proporciona, né? Eu lembro, um fato pessoal, quando eu passei, eu lembro de, assim, esperar o celular tocar, que a gente vê naquele ritmo de iniciativa privada, e a minha maior tranquilidade é saber que 6 horas da tarde da sexta-feira o telefone não ia tocar, eu poderia passar o final de semana inteiro sem ser cobrado, né? E voltaria a trabalhar na segunda-feira de manhã, estaria tudo do mesmo jeito, né? Não teria aquela cobrança à noite, final de semana, enfim. Nunca teve isso dentro da nossa carreira. Eu acho que é esse tipo de tranquilidade, né? Essas outras vantagens que não só a financeira, né? Que lhe permitem uma tranquilidade, uma segurança maior, também é importante sempre salientar. Então, quem nos ouviu até agora quer saber um pouquinho mais da proposta do Imersão AFT, né? Nós somos 4 auditores fiscais do trabalho, já mostramos aí as nossas características, né, nesses anos que estamos no Ministério, e a gente está propondo essa Imersão AFT. Eduardo, como é que você descreveria essa nossa proposta e no que ela poderia auxiliar a pessoa que, após ouvir tudo isso que a gente falou, realmente está engajada e interessada em fazer o concurso? O Imersão AFT, né, nós aí começamos a discutir, a conversar sobre isso, como que nós poderíamos passar todo esse conhecimento que nós temos, né? Conhecimento prático, conhecimento teórico, aqui nós também, todos aqui, além das formações, também temos pós-graduações, mestrados, né? Então a gente acaba aí tendo um conhecimento acumulado muito grande. E qual que seria o melhor formato? Nós fomos maturando isso, e a questão do imersão, ele vem aí da experiência pessoal de cada um, de como foi os estudos, né? E para mim funcionou muito bem, né? Eu, quando fui estudar para auditor fiscal do trabalho, eu fiz exatamente isso que a gente está propondo a fazer para os colegas, os futuros colegas auditores fiscais do trabalho, que é uma imersão na carreira, né? Uma imersão, né? Você se aprofundar naqueles assuntos e sem perder tempo, né? Porque tempo são horas de estudo, né? Para concurseiro, assim, tempo não é dinheiro. Tempo são mais horas de estudo que você tem, né? E toda hora é importante. Resolver, quanto mais questões você resolver, mais chances você tem de passar. Então, para você não perder tempo, é interessante você já ter um foco. Pô, quem dera se eu tivesse uma oportunidade de um curso como esse que nós estamos aí formatando, na época que eu fui estudar. Como eu falei, tive que fazer um cursinho e descobri que eu sabia mais que os professores, aí depois tive que conversar com um professor da universidade que estava dando aula para nós, para dar aula para a gente no sábado. Então, e o acesso era muito difícil, né, de questões e tudo mais. Então, são essas as facilidades aí que a gente tem hoje em dia, né, de ter acesso aí mais fácil aos materiais e ser um diferencial. Esse formato que a gente está propondo, que é você ter, inclusive, o contato direto conosco, direto com os auditores fiscais, fazer uma mentoria para vocês poderem conversar sobre a carreira e tirar suas dúvidas. Nós termos aulas semanais ao vivo para você tirar sua dúvida, para você resolver questões conosco, além de um material atualizado, um material muito bem feito, um material também didático e rápido, porque não tem como enrolar muito, porque isso vai prejudicar de você conseguir resolver mais questões, né? Eu sempre bato nessa tecla, você tem que resolver muitas questões e aí tá cada vez mais preparado para o teu concurso. Então, é uma forma de você agregar conhecimento e de uma forma rápida. É importante a gente dizer que nós não vamos ofertar aquilo que nós não temos o conhecimento. Então, essa imersão nasce daquilo que nós temos conhecimento, como o Eduardo falou, prático e teórico. Aquilo que nós realmente sabemos, que são as disciplinas relacionadas ao trabalho. Veja, nós não teríamos como ofertar para o concurseiro o direito constitucional, o direito administrativo. Não é porque a gente não sabe, é porque não é a nossa expertise. O português, a língua estrangeira, né, a questão da administração pública. Agora, as disciplinas do trabalho é nosso métier. A gente conhece isso. E a gente está na carreira tempo suficiente para dar um direcionamento naquilo que realmente importa e naquilo que realmente pode cair.
Aquele que é formado em história, em direito, quando ele pegar a norma regulamentadora número 18 da construção, ele não quer ler a lei seca da norma, ler item a item. Ele não é o métier dele. Ele quer entender aquilo e quer saber o que vai cair. Né? É claro que a gente não tem como dizer exatamente o que vai cair, mas a gente tem a experiência suficiente, a experiência necessária para direcionar o concurseiro no tema e nos itens mais pertinentes daquilo que vai cair. Então, como o Eduardo falou, a gente não está aqui para enrolar, oferecer um curso. Nós não estamos oferecendo um curso. Né? Nós estamos oferecendo uma imersão. Aonde? Nas disciplinas que realmente importam. No direito do trabalho, na legislação do trabalho, na saúde e segurança do trabalho, na sociologia do trabalho e na economia do trabalho, que são as matérias que têm mais peso. Se a gente olhar no histórico dos concursos, onde é que tem o peso maior? São nessas disciplinas. Pode ser que alguma delas tenha poucas questões ou muitas, mas vai ser quem fizer essa imersão e não há muito tempo a perder, vai estar absorvendo um conteúdo que é o mais importante para esse concurso. Sem dúvida. Além disso, eu destacaria que o formato de aulas gravadas, né, e misto com aulas ao vivo, permite a pessoa acessar o conteúdo da imersão FT de qualquer lugar do país, né, e rever as aulas quantas vezes achar necessário. Né? Não há mais aquela necessidade de um deslocamento, de um curso presencial. Né? Então, material sempre atualizado, a parte de mentoria que o Eduardo salientou há pouco vai ser muito importante, a pessoa vai poder entrar em contato conosco para tirar uma dúvida pontual que ela tenha. Então, convido a todos a conhecer o nosso programa e se juntar a nós nessa caminhada. Sim, é importante essa questão que o Eduardo mencionou de mentoria também para concluir. A gente está aberto também a fazer mentoria e sugerir ou dar encaminhamento em outras matérias, né? Então, o nosso escopo não é ensinar a língua portuguesa, mas a gente pode dizer o que a gente fez para aprender língua portuguesa voltada a concurso público. A gente pode avaliar se o caminho que você está seguindo é o adequado ou se ele precisa de algum ajuste para ter um caminho, um destino final mais correto. Então, é importante mencionar isso, né, que o nosso propósito é realmente o direito do trabalho e a segurança no trabalho, além da economia do trabalho e sociologia do trabalho, que a gente aposta na presença no digital, pelas considerações que a gente já fez ao longo desse podcast. Mas realmente o nosso foco é trazer o interessado na carreira de auditoria fiscal do trabalho a conseguir o seu objetivo, que é ser um dos 900 aprovados quando sair lá a lista final dos aprovados. Então, a gente agradece a atenção de todo mundo que ouviu essa nossa conversa e esperamos que todos analisem com carinho a ideia de serem futuros auditores fiscais do trabalho e se essa for a opção, o desejo de vocês, tenham certeza que a equipe Imersão FT vai estar à disposição para fazer o possível para que esse sonho se transforme em realidade. Muito obrigado. Eu quero dar um recado final aqui, né? Também agradecer a todos que nos acompanharam, né? E dizer que a carreira de auditor fiscal do trabalho, como vocês já viram, né? Ela é muito ampla. E é uma carreira que você consegue ter uma boa remuneração, uma ótima remuneração, né? Como a gente já explicou aqui, tem um bônus que está para sair, que vai dar um upgrade, nós esperamos aí, né, que em breve, mas isso está para sair. Inclusive, hoje a gente esteve, né, conversando com o nosso sindicato e as notícias que vêm são positivas, né? Então, já está pronto aí o decreto, daqui a pouco já só falta assinar, né? Então, como eu estava dizendo, essa carreira ela tem uma remuneração muito atraente. Mas além da remuneração, você tem um trabalho que te dá prazer, né? Você consegue melhorar a vida das pessoas, você consegue melhorar o ambiente de trabalho daquelas pessoas, você consegue dar uma perspectiva, por exemplo, para crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil, você consegue resgatar pessoas de uma situação degradante de trabalho escravo, você consegue fazer pessoas terem uma perspectiva de vida melhor. E tudo isso você sendo bem pago para isso. Então, para mim, é a melhor carreira do Executivo Federal, porque, além de tudo isso, ele também te dá essa flexibilidade, né? Você consegue aí ter uma certa flexibilidade, uma certa independência, né? Consegue ter uma tranquilidade, você não vai... claro, eventualmente, se você quiser, você consegue trabalhar final de semana.
né? Porque você vai fazer, por exemplo, já fiz diversos operativos que você vai direto, 2 semanas, mas isso é uma escolha sua, né? E aí, depois desse operativo, você pode também compensar isso, né? Então, você tem essa flexibilidade. Eu tenho uma filha pequena, de 2 anos e pouquinho. Então, para mim, isso é algo muito importante. Eu poder usufruir do meu tempo, né, com a minha filha. Então, você sendo auditor fiscal do trabalho, você pode ter certeza que você vai ter essa tranquilidade para curtir tua família, curtir as pessoas que importam e poder ajudar e poder fazer um mundo melhor, né? E ir ganhando bem para isso. Isso é ótimo. É isso. Então, a gente agradece a atenção. Esperamos que vocês se tornem aí futuros auditores fiscais do trabalho. Certamente a gente vai estar auxiliando no que for possível e desejamos a todos aí um sucesso aí nessa caminhada de estudos. Valeu.